Olá! Hoje, nos nossos dias, nós sabemos que muitos se afastaram da igreja. Agora, muitos se afastaram da igreja porque se decepcionaram com ela, se decepcionaram com pessoas. Será que a Bíblia nos orienta alguma coisa sobre isso? Será que nós temos que nos afastar da igreja mesmo quando nos decepcionamos com certas pessoas? Jesus, quando esteve aqui na terra, tem até um texto na Bíblia que é clássico, o Sermão da Montanha, quando ele disse muitos conselhos. Um dos conselhos é amar os inimigos. E ele dizia assim: vocês ouviram o que foi dito? Ame os seus amigos e odeie os seus inimigos, mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês, para que vocês se tornem filhos do Pai de vocês que está no céu. Porque Ele faz com que o sol brilhe sobre os bons e sobre os maus, e dá chuva tanto para os que fazem o bem, como para os que fazem o mal. Jesus começou a dizer isso. E olha, hoje, quantas e quantas pessoas deixam de ir à igreja porque muitas vezes alguém olhou atravessado para ela ou não desejou a ela a paz do Senhor, não desejou a ela um feliz sábado, não a cumprimentou. Como lidar com essa situação? Será que nós devemos realmente nos afastar? Esta e muitas outras questões você acompanha agora, pois está no ar, na mira da verdade. Olá, seja muito bem-vindo. Mais uma vez estamos aqui para juntos estudarmos a Palavra de Deus. E a partir de agora já estamos conectados com o Brasil e o mundo, através da TV Novo Tempo, pela internet também espalhada pelo mundo, né? Graças a Deus o nosso programa chega longe, 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 longe. Temos perguntas que chegam dos Estados Unidos, de Portugal, da África, do Japão. Obrigado a você que nos acompanha em qualquer lugar que você esteja, em qualquer lugar do mundo, onde quer que você esteja, seja muito bem-vindo. Este é o programa Na Mira da Verdade, um programa em que você pergunta e a Bíblia responde. Mas alguém está na mira, a sua dúvida, e quem tem que responder é ele, que também está na mira, professor Leandro Quadros. E aí, professor, tudo bem? Tudo bem, Tito. Estou contente aí porque teremos a oportunidade de começarmos mais um Na Mira da Verdade. Esperamos que os nossos amigos ouvintes enviem as suas perguntas, porque temos uma oportunidade única, diríamos assim, nessa semana, de estudarmos a Bíblia com respostas prontas, não de pronto, na verdade, né, para que você possa pesquisar na sua Bíblia e ter a certeza das verdades de Deus. Obrigado por você acompanhar, obrigado pelo seu carinho. Professor, é um prazer para mim também. Nós já estamos juntos aí há 11 anos fazendo esse programa. E muitas pessoas acompanham o nosso programa e temos aí, com certeza, telespectadores que nos assistem desde 2009, não é, professor? É um prazer, um privilégio, né? Privilégio, uma honra para nós, pecadores, falhos, e Deus nos deu esse privilégio de estarmos aqui até o momento, né? E olha, as dúvidas são das mais diversas e você não precisa ter preconceito, pergunte o que você quiser. Obrigado a você, meu irmão, das mais diversas denominações religiosas, os assembleianos, os presbiterianos, os batistas, os metodistas, temos também os nossos irmãos pentecostais, espíritas, você que é de alguma religião afro. Muito obrigado por você estar aqui. Sinta-se em casa. Esse é um programa em que nós tiramos dúvidas religiosas, dúvidas bíblicas. E procuramos basear-nos única e exclusivamente na Palavra de Deus. Portanto, não tenha preconceitos, pergunte o que você quiser. Se você
começa a ler a Bíblia e se depara com alguma dúvida, manda aqui para a gente, nós vamos colocar na mira da verdade e responder baseando-se na Bíblia, tá bom? Nós abrimos o programa falando de um tema que é muito comum nos nossos dias. Muitas e muitas pessoas acabam se afastando de suas igrejas porque se decepcionaram. Se decepcionaram com as pessoas, se decepcionaram com o pastor, se decepcionaram. Às vezes são coisas tão triviais e elas se afastam. Dizem que não estão mais à vontade, não querem ir mais à igreja, que a igreja é ela e Deus. Mas será que é assim? Professor Leandro Quadros, isso é muito comum em dias atuais. Muito comum. Muito comum. Qual o conselho que a gente pode dar? Afinal de contas, Jesus disse que a gente tem que amar uns aos outros e é importante nós estarmos em comunidade, não é, professor? Sim, Tito, eu até, quando você pensou nessa primeira pergunta, para começarmos o programa, eu já fui aqui elaborando rapidamente algumas dicas para esses queridos amigos e irmãos que se decepcionaram com a igreja e que hoje não congregam mais. E eu enumerei aqui 8 conselhos que eu gostaria de dar para você que por algum motivo se decepcionou com a igreja. O primeiro conselho está em Hebreus 12, 1 e 2. Quando você fala com a igreja, você também fala com as pessoas, não é isso? A igreja, na verdade, são as pessoas, né? Então, Hebreus 12, 1 e 2 diz assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Então veja, aqui o apóstolo orienta a nós olharmos para frente, para cima, corrermos a nossa carreira com perseverança e olhando para Jesus e para a cruz. Se você focar o seu olhar em seres humanos, você não só vai deixar de frequentar a igreja, mas vai deixar de frequentar qualquer ambiente onde tenham seres humanos. Então, o seu foco na igreja não podem ser pessoas. Os relacionamentos interpessoais com irmãos, com amigos, líderes é importante, mas esse não pode ser o seu foco, porque se esse for o seu foco, o diabo arruma qualquer tipo de picuinha e usa isso, já que você tem essa fragilidade emocional e relacional, para tirar você da igreja. Então, primeiro conselho, olhe para Cristo e para a cruz. Olhe para o que Cristo fez por você. E pergunte-se, Cristo merece que eu fique longe da casa dele? Então, olhe para Cristo e não olhe para as pessoas. Segundo conselho, escolha ser trigo e não joio. Se você ler Mateus 13, 24 a 30 e dos versos 36 a 43, é profético que até a volta de Cristo, dentro da igreja, vai ter o trigo e o joio, ou seja, a planta boa e a planta ruim. Não tem o que fazer em relação a isso. Você não pode mudar essa situação. Você não pode impedir que o diabo converta pessoas na igreja para atrapalhar aquelas que são de Cristo. Você não pode impedir que o joio esteja no meio do trigo. Agora, o que você pode fazer é decidir ser trigo e não joio. Então, esse é o segundo conselho. Terceiro conselho, perdoe. Muitas vezes a igreja precisa sim pedir perdão para as pessoas. Às vezes um líder, um pastor, qualquer líder, uma comissão, cometeu um erro contra a pessoa. E a igreja deveria pedir também perdão para essas pessoas, porque pedir perdão não é feio, pedir perdão é para todos nós. Agora, no caso de você que está fora e magoado, a Bíblia aconselha você a praticar o perdão. E a recordar que assim como as pessoas erraram com você, você também erra com outras pessoas. Né? Todos somos imperfeitos. Lemos aqui em Efésios 4,
1:3 o seguinte: rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros, em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Então veja, é só na igreja que nós podemos exercitar o perdão devidamente e exercitar a unidade. Então, Paulo usa termos como esforçar-se diligentemente, suportar, porque não é uma coisa fácil mesmo. Não é fácil, mas é preciso. Porque se você se afastar, você não vai desenvolver habilidades para se relacionar com as pessoas. Então, perdoe. E outra coisa, você não pode falar mal da igreja em si, e dizer assim, eu gosto de Jesus, mas eu não gosto da igreja. Efésios 5:25 diz que a igreja é a noiva de Cristo. Então, se você chega para um noivo e diz assim, olha, eu gosto de você, mas não gosto da tua noiva, isso é incoerente, ele não vai querer mais ser seu amigo. Então, com Cristo é a mesma coisa, não adianta você dizer eu gosto de Cristo e não gosto da igreja. Como que você não vai gostar da noiva de Cristo? Então, aprenda a perdoar. Quarta dica, volte a congregar. Hebreus 10:25 diz que não deixemos de congregar como é costume de alguns. E quanto mais se aproxima o dia da volta de Cristo, mais devemos congregar, porque isto fortalece e proporciona que desenvolvamos e exercitemos os dons espirituais. Volte a congregar, focando em Jesus e não nas pessoas. Lembre-se que você vai à igreja para ter encontro com Deus, acima de tudo, e em segundo lugar com pessoas, mas acima de tudo com Deus. Quinta dica, não alimente muitas expectativas em relação às pessoas. Jeremias 17:9 diz assim, enganoso é o coração e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Aí no verso 10 é dito, eu, Senhor, sondo os corações. Só Deus conhece realmente o ser humano. E Deus sabe que o nosso coração é enganoso, muitas de nossas intenções não são honestas. E por isso você não pode simplesmente alimentar muitas expectativas em relação ao ser humano. Onde houver seres humanos, há falhas, há problemas e haverá necessidade de perdão. Ok? Sexta dica, ao invés de criticar, apresente soluções. Há pessoas que saem da igreja e se tornam duras críticas. Isto é imaturidade emocional. E isso é sinal de que o rancor e a raiva ainda estão impregnados no interior e não foram exteriorizados e resolvidos da forma correta. Então, expresse num consultório de psicoterapia, com a ajuda de um terapeuta, a sua raiva, o seu ódio, a sua mágoa, para você se aliviar disso e parar de ser um crítico. E pense que a igreja não precisa de críticos, a igreja precisa de pessoas espirituais, perdoadoras, amáveis e que apresentem soluções, ao invés de críticas. Sétimo conselho, persevere. Se você não perseverar até o fim em seguir a Cristo e em congregar, você não vai poder permanecer sendo salvo. Por quê? Porque se você se afastar do relacionamento com Jesus, obviamente que você vai ter prejuízos. E se em 1 Coríntios 12 é dito que a igreja é o corpo espiritual de Cristo, nós somos os membros, assim como um membro não sobrevive se for cortado fora do corpo, um membro da igreja não vai sobreviver espiritualmente se for cortado e estiver fora do corpo. Então religue-se ao corpo espiritual de Cristo, porque Apocalipse 7, 13 e 14 diz assim, um dos anciãos tomou a palavra dizendo, esses que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi-lhe, meu senhor, tu o sabes. Ele então me disse, são esses os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. Você percebe? Os que estarão no céu virão de grande tribulação. Haverá um momento de perseguição aos filhos de Deus, de acordo com Apocalipse 13,
E os que estarão no céu naquele momento são os que estiveram vivos e perseveraram em seguir a Cristo em meio à perseguição. E agora eu lhe pergunto uma coisa. Se hoje você desiste da igreja por causa de picuinhas, como é que você vai aguentar a perseguição de Apocalipse 13? Nunca. Então fortaleça-se agora para os eventos futuros que serão bem piores e que exigirão muito mais força emocional e espiritual e perseverança da sua parte. E o último conselho, oitavo, trabalhe o seu senso de valor, suas carências, seu temperamento. Você tem as suas carências afetivas. Você tem uma criança interna que precisa de amor, carinho e afeto. Você tem uma criança interna magoada, você tem uma criança interna que pode ser briguenta, você tem uma criança interna que pode querer atenção demais. Cuide dessa criança interna. Fale boas palavras para aliviar esta criança interna. E busque ajuda psicoterapêutica e faça boas leituras para cuidar desta criança interna que pode estar brigando muito, reclamando muito e impedindo você de ter uma vida adulta com mais inteligência emocional e com mais maturidade. Então esses são os 8 conselhos que eu deixo para você. Desejo de todo o coração que você se sinta agora tocada pelo Espírito Santo a voltar a congregar, porque Cristo está de braços abertos esperando você, porque há muita coisa boa para o Espírito Santo fazer por sua vida, estando você também na igreja. Não seja um desigrejado. Volte para a igreja, porque Deus precisa de você. Ele quer desenvolver seus dons espirituais para que você influencie para o bem muito mais pessoas e impacte o mundo e apresse a volta de Jesus Cristo. Muito bom, professor, muito bom. Esse é um problema que nós temos que resolver. Esse é um problema que nós temos que resolver. A igreja é um hospital. Todos nós ali estamos precisando da cura do pecado. E nós precisamos estar reunidos, porque um vai fortalecendo o outro. Então, não se apegue a pequenas coisas. Tenha certeza que muitos que estão lá precisam de você. Talvez você se decepcionou com alguém, mas tem outros que precisam de você. É importante você estar na sua igreja junto com seus queridos. Que Deus lhe abençoe e preste bastante atenção nesse assunto que hoje em dia é muito forte em nosso meio. Muito bem, o programa está apenas começando. Você pode mandar suas perguntas por SMS. O número é 12 981510101. Eu recebo aqui na hora a sua pergunta. Ou também está aí, ó, na televisão, anota aí, ó, o número 12 981510101 e também pelas redes sociais, pelo Facebook, namiradaverdade.nt, pelo Instagram, @namiradaverdade. E nós temos aí no nosso blog, que além de você poder mandar a sua pergunta ali no chat, você também pode ver todo o conteúdo, todos os programas que nós apresentamos aqui e também pedir o seu curso bíblico, que nós oferecemos sempre. Daqui a pouquinho eu vou falar para você como que você faz para você receber esse curso bíblico, tá bom? Então participe aí, mande as suas perguntas para a gente e vamos colocar na mira. Como essa aqui que chegou pelo nosso Facebook. Quem mandou foi a Lúcia Costa. A Lúcia, ela diz o seguinte, professor. Boa noite, Tito e professor Leandro. Amo esse programa. A minha pergunta é a seguinte. E olha só, moro em Portugal. Olha aí, um abraço aos nossos irmãos portugueses que nos acompanham através da internet e que estão acompanhando o programa. Um abraço muito carinhoso para você e a você, viu, Lúcia? Obrigado por mandar a sua pergunta aqui para a gente. A pergunta da Lúcia é a seguinte, professor. Quando é que o nome da pessoa é escrito no livro da vida? E quando é riscado? A gente percebe ali na Bíblia que várias vezes se fala no livro da vida. Fala que os salvos terão seu nome escrito no livro da vida. Lá em Salmos fala que em algum momento lá Deus estava condenando algum povo ali e disse que o nome deles estariam fora do livro da vida. Enfim, quando o nosso nome é escrito no livro da vida e quando ele pode ser retirado. E que livro da vida é esse? De fato existe? Só que essa pergunta você vai responder daqui a pouquinho,
Nós temos que ir para um breve intervalo. Não sai daí não, tem muita pergunta ainda que será colocada na mira. E você que está mandando a sua pergunta, mande aí. A gente volta já já. Já estamos de volta ao vivo, participe do programa, mande a sua pergunta. Deixamos em aberto aqui a pergunta da Lúcia Costa, lá de Portugal, que mandou para a gente. E a pergunta dela é a seguinte: quando é que o nome da pessoa é escrito no livro da vida e quando é que é tirado? Professor Leandro Quadros, a Bíblia fala muito do livro da vida. O que é isso? Quando que o nosso nome pode estar escrito? Será que o meu nome está escrito no livro da vida hoje? João 3,16 é um texto muito conhecido que diz assim, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, toda pessoa que crê em Jesus Cristo e o aceita como seu Salvador pessoal, ela tem a vida eterna. E Deus mantém realmente um registro dos nomes das pessoas que aceitaram a Jesus Cristo como Salvador. Vou ler aqui alguns textos para que você possa ver isso. Obviamente, não é porque Deus precisa, mas Deus usa esses registros porque os anjos não são oniscientes e no momento do juízo pré-advento, que ocorre antes da volta de Cristo, esses registros são abertos diante dos anjos, como lemos em Daniel 7, versos 9 e 10. Mas vamos falar do livro da vida. Aqui em Filipenses capítulo 4, verso 3, Paulo disse assim: a ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Ou seja, aqui diz que toda pessoa que é convertida a Jesus Cristo, que aceitou como Salvador, ela tem o nome no livro da vida. Outro texto interessante, Apocalipse 3, verso 5. Diz assim: o vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Certas pessoas nem entrarão no livro da vida, porque elas nunca vão aceitar a Jesus como Salvador. Mas há algumas que entraram e desistirem de Jesus, poderão ser riscadas. Veja, por exemplo, mais dois textos para finalizarmos, e aí você já vai entender quando que a pessoa será riscada definitivamente do livro da vida, no caso de desistir de Jesus Cristo. Êxodo 32, capítulo 32, verso 32. Moisés já sabia já tinha conhecimento deste livro. Diz assim: agora, pois, perdoa-lhe o pecado, que ele está pedindo para Deus perdoar o povo por terem adorado o bezerro de ouro. Ou, se não, risca-me, peço-te, do livro que escreveste. Veja, ele não sabia ainda o nome do livro, mas já sabia que havia um registro de Deus daquelas pessoas que o aceitaram, né? Então, disse o Senhor a Moisés: riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Em que momento que Deus fará isso? Apocalipse 20, verso 15. Pecar contra Deus, nesse caso, não é só pecar, pedir perdão e pecar, não. Envolve um pecado deliberado, uma desistência, um abandono de Deus. E Apocalipse 22, versículo... Deixa eu ver se... Não é a 22, é o 20. Capítulo 20, verso 15, diz assim, ó. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo.
Ou seja, quando que a pessoa será lançada dentro do lago de fogo? Aqui no contexto, de acordo com os versos 7 a 10, depois do milênio. E quando que será o julgamento dos ímpios? De acordo com Apocalipse 20, versos 4 a 6, e 1 Coríntios 6, 2 e 3, será durante o milênio no céu. Então será neste momento que o nome do ímpio será riscado definitivamente do livro da vida, para depois ele ser jogado no lago de fogo. Muito bem, professor. Eu ia colocar uma pergunta aqui do nosso SMS, mas como você falou essa questão do milênio, entrou uma pergunta aqui no nosso Instagram. Quem mandou foi o Renice, eu acho que o nome é esse, não sei, Reni. A pergunta é a seguinte, é isso mesmo, Renice, ela é de Arraial do Cabo. Ela diz o seguinte: eu ouvi na rádio Novo Tempo que o Senhor Jesus Cristo está no santuário celestial intercedendo por nós há 170 anos. A minha pergunta é, esse número é literal ou não? Parabéns pelo programa tão esclarecedor. Pesca a minha pergunta, Tito. Sua pergunta foi pescada aí, Renice. E a questão é essa, professor. Você disse lá que no milênio, todos aqueles que estão com o nome no livro da vida estão lá no céu, né? E agora, nesse momento, Jesus está no santuário celestial. E ele está justamente julgando, nesse momento, aqueles que têm o nome escrito no livro da vida. Correto? A questão é a seguinte, só que a igreja fala que faz 170 anos que Jesus está no Santo dos Santos. Como é que se chega a esse número? Esse número é literal ou não? Antes de explicar isso, quero fazer aqui um cálculo. De 1844 para cá. Então veja, na verdade, aqui deram 176 anos. Na verdade, Cristo não está intercedendo por nós há 176 anos. Ele intercede por nós desde o momento em que ele foi ao céu. Então, acho que não foi bem isso que a irmã escutou. O que acontece é que há 176 anos começou uma outra fase do ministério de Cristo, que é o do juízo pré-advento. E como chegamos a este cálculo? É pelo estudo da profecia de Daniel 8,14, que fala da purificação do santuário após 2.300 tardes e manhãs. Nós cremos que essas 2.300 tardes e manhãs significam 2.300 anos, em linguagem profética. Como a profecia do capítulo 9 nos dá o ponto de partida, e o final dos 2.300 anos, nós chegamos ao período de 1844. Então, nós cremos que a purificação do santuário celestial, ou início do juízo pré-advento, é a mesma coisa, começou em outubro de 1844, indicando o quê? Que além de interceder por nós, Cristo agora atua como juiz há 176 anos. Tá? Então, é isso. Na verdade, ele acumulou uma segunda função, a de juiz, sumo sacerdote, a partir de 1844, mas a de intercessão existe desde que ele foi para o céu. Então, portanto, esse número é literal? Sim. Isso não é um número profético? Não. É baseado na história. 1844 já é uma data, já é um período. Né? Então, nós calculamos um período profético da Bíblia para chegarmos à data. Okay. Então, a data tem que ser literal, não teria lógica ser simbólica. Muito bem, ok, muito bem. Aí uma perguntinha que chegou aqui no nosso SMS, é uma daquelas perguntinhas capciosas, vamos ver como é que o professor se sai nessa. Quem mandou, deixa eu ver se tem o nome, o Devanildo, e ele é de Brumado, Bahia, e ele fala o seguinte: me ajudem nessa dúvida. Em Deuteronômio 23, verso 3, está escrito que nenhum moabita pode entrar na Assembleia do Senhor até a 10ª geração. Aí ele fala o seguinte: mas Davi era bisneto de uma moabita, Rute. E o seu filho Salomão foi quem construiu o primeiro templo. Como entender essa passagem, então? Como harmonizar com o restante da Bíblia, já que Deus muda? Ou seja, se ele está dizendo aqui que Deus mudou, então, já que Davi e Salomão se envolveram ou foram da geração de moabitas e
Salomão é quem criou o templo, que construiu o templo. Então Deus mudou, Deus disse uma coisa e agora já não era mais. Como que a gente harmoniza isso, professor? Nós temos que entender a qual tipo de moabita Deus estava se referindo aqui no contexto. Ué, tem mais de um moabita? É. Existem moabitas convertidos e não convertidos. Ok. Né? Então o versículo 3 diz assim: nenhum amonita ou moabita entrará na Assembleia do Senhor, nem ainda a sua 10ª geração entrará na Assembleia do Senhor eternamente, porquanto não foram ao vosso encontro com pão e água no caminho quando saísses do Egito, e porque alugaram contra ti Balaão, filho de Beor, de Petor, da Mesopotâmia, para te amaldiçoar. Então, esses moabitas foram maldosos com os israelitas, não atenderam às suas necessidades básicas e ainda contrataram um falso profeta para tentar amaldiçoá-los. Então, Deus pediu que não houvesse contato com esse tipo de gente por 10 gerações. Agora, existem exceções, existem pessoas que se convertem ao Deus verdadeiro. E esses moabitas aqui não eram convertidos. E Ruth, que é inquestionável a conversão dela, ela se converteu ao Deus verdadeiro. Então não teria nenhum problema em Ruth fazer parte do povo de Deus. Depois o seu neto Davi tinha uma ascendência moabita, mas eram o quê? Convertidos. E você tem que lembrar de Ezequiel capítulo 18, verso 4. O filho não pagará pelo pecado do pai, nem o pai pagará pelo pecado do filho. Se os antepassados de Davi fizeram um erro, ele não tem que pagar por isso. Agora, aqueles que persistiram no erro, eles ficaram realmente de fora da bênção de Deus. Então, diferencie entre o moabita não convertido e entre o moabita convertido. São 2 casos totalmente opostos. Muito bem, professor, muito bem. Tem muita pergunta chegando aqui. Obrigado a você que tem participado pelo Facebook, pelo Instagram. Tem uma pergunta aqui do Felipe Augusto. Ele pergunta o seguinte, professor. A minha pergunta é a respeito do anticristo. Ele será uma pessoa no fim dos tempos ou se refere a tudo que é contra Cristo? Ele é o falso profeta citado no livro do Apocalipse? Ele e o falso profeta citado no livro do Apocalipse seriam a mesma pessoa? E aí, professor, essa questão do anticristo é uma coisa que muita gente pergunta, muita gente tem dúvida. Outra coisa sobre a tribulação também, né? Mas vamos focar aqui no anticristo. Ele é uma pessoa, é um conjunto de coisas que são anticristo, ou ele é o mesmo citado em Apocalipse, o falso profeta? Bom, vamos ler aqui 1 João capítulo 4, verso 3, primeiramente. E todo espírito, aqui se refere à pessoa, né? Toda pessoa que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. E quando você lê aqui o contexto da carta a João, você percebe que o anticristo é todo aquele que negava a encarnação de Jesus. Haviam falsos profetas, falsos ensinadores nos dias de João que negavam a encarnação de Jesus, né? E ele chama esses falsos profetas de anticristos. E aqui no verso 18 é dito o seguinte, ó: filhinhos, já é a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Então veja, aqui fala que tem um anticristo supremo e muitos anticristos, que são contra Cristo. Não necessariamente contra a pessoa de Cristo. Muitas vezes, quando é contra uma verdade de Cristo, a pessoa está, de certa forma, sendo contra Cristo. Tá? O anticristo supremo é Satanás. Não há dúvida disso. Aqui vamos ver aqui um texto, que é 2 Tessalonicenses.
Satanás é o anticristo supremo, né, e que vai usar outros anticristos, né, para perpetuar o seu engano. Tá? Segunda Tessalonicenses 2, a partir do verso 1, diz assim, ó: Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém, de nenhum modo, vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Esta palavra aqui, ó, venha, até que venha o anticristo, é a mesma palavra utilizada para ousia, para a presença, para a volta de Cristo. Então, alguns intérpretes, inclusive nós cremos, que esse texto pode estar sugerindo que Satanás, né, virá como anticristo principal e tentará imitar a segunda vinda de Cristo para enganar as pessoas. Depois ele terá outros anticristos secundários, diríamos assim, para poder espalhar o seu engano. E em um momento aqui em 2 Tessalonicenses 2, nós vemos que este ser se identifica com o poder representado pela besta em Apocalipse 13, que será Roma papal no fim dos tempos, que será também anticristo porque vai se voltar contra certas doutrinas de Cristo, substituindo-as pela tradição eclesiástica. Então, em resumo, é isso, né? Há muito a que se falar sobre esse assunto. Depois eu posso indicar para você algum livro a respeito. Muito bem, professor. Nós vamos rapidinho para o intervalo, mas a gente volta já já com muita coisa boa para você. Já estamos de volta e eu queria aproveitar e oferecer para você o nosso curso bíblico que oferecemos aqui sempre no programa. É gratuito. É esse curso bíblico aqui, ó, Verdades para o Tempo do Fim. Para você ter essa revista, é um curso bíblico no formato de uma revista, para você ter essa revista aí na sua casa, você pode acessar agora o nosso blog novotempo.com/na mira da verdade. Você vai ver a imagem dessa revista lá em um banner mais abaixo. É só você clicar nele e você vai ser direcionado para você fazer um cadastro para que ele chegue direitinho aí na sua casa. É um presente nosso para você, se você gosta de estudar a Bíblia, se você está aí acompanhando o programa Na Mira da Verdade, tem gostado e quer se aprofundar mais no conhecimento, peça agora esse curso bíblico, ele é gratuito. Verdades para o Tempo do Fim, é o tempo que nós acreditamos estar vivendo, o tempo do fim. E aqui tem lições que eu tenho certeza que vai surpreender você e você vai aprender muito com a palavra de Deus. É um presente, peça agora mesmo, tá bom? Muito bem, nós falamos em blog, onde você pode aí pedir o seu curso bíblico no nosso blog. Tem uma pergunta que chegou aqui da Maria José, ela é de Caucaia, Ceará, e a pergunta dela, professor, é a seguinte: quem é a mulher que é perseguida pelo dragão no capítulo 12 de Apocalipse? Apocalipse tem várias figuras, né? E uma das figuras que tem ali é de uma mulher, né? O seu vestido era o sol, debaixo dos seus pés estava a lua, e ela usava na cabeça uma coroa que tinha 12 estrelas. A mulher estava grávida e gritava com dores de parto, e apareceu no céu outro sinal. Era um enorme dragão vermelho com 7 cabeças e 10 chifres e com uma coroa em cada cabeça. E aí vai dizendo aqui mais abaixo que esse dragão começa a perseguir a mulher, professor. Quem que é essa mulher aqui perseguida pelo dragão? E quem que é o dragão em Apocalipse aqui? Veja, nossos irmãos católicos pensam que a mulher aqui perseguida é Maria, né?
E mesmo que nós não creiamos nisso, eu vou mostrar o porquê, nós não temos que criticar o nosso irmão católico por isso, porque a leitura inicial parece dar a entender realmente que a mulher aqui perseguida foi Maria, porque quem foi a mãe de Jesus? Quem estava, diríamos, literalmente grávida de Jesus era Maria. Mas devemos nos lembrarmos que o livro do Apocalipse é um livro simbólico, né? E que por meio de símbolos, Deus está comunicando verdades espirituais acerca do plano de salvação e do conflito cósmico. Quando você vai um pouco mais para frente, você vê no verso 6, assim, ó, isso aqui, ó, a mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentassem durante 1260 dias. Considerando que a mulher seria cuidada, preservada por Deus durante 1260 dias, e considerando que em profecia apocalíptica um dia equivale a um ano, isso significa que esta mulher seria protegida durante 1260 anos. Isto inviabiliza de a profecia ser uma referência a Maria, mãe de Jesus, porque obviamente ela não viveu todo esse tempo. Então, o propósito aqui de mencionar esta mulher vestida de branco é falar da igreja. Se você ler Efésios 5:25, diz que a igreja é a noiva pura de Cristo. 2 Coríntios 11:2 também. E no próprio contexto você vê que este dragão que persegue a igreja por 1260 anos é uma referência, primeiramente, tanto a Roma imperial, né, o Império Romano perseguiu duramente os cristãos, e depois Roma papal, né, que é o poder que saiu de Roma imperial, que bem certinho, de 538 a 1798, quando o general Berthier prendeu o Papa Pio VI, quando termina esse período de 1260 anos, né, a igreja que estava sendo perseguida e ao mesmo tempo cuidada por Deus, agora pode se desenvolver de uma forma mais tranquila. Os cristãos podem viver mais pacificamente. E quando você vai para o verso 9, você vê que o dragão, mesmo que a princípio seja Roma pagã, né, e depois vem Roma papal na profecia, é Satanás o agente principal, porque o verso 9 diz assim, que Satanás é o grande dragão, a antiga serpente. Então, Apocalipse 12 mostra a perseguição de Satanás e de seus agentes contra a mulher pura, que é a igreja de Jesus Cristo. Muito bem, professor, muito bem. Agora uma que chegou aqui pelo nosso SMS, quem mandou foi o Caio, ele gosta muito do programa, mas ele pergunta o seguinte, eu tenho uma dúvida, se vocês são protestantes, por que acreditam no ministério profético de Ellen White? Então isso aqui é uma coisa mais específica, você telespectador, só para a gente contextualizar aqui, Ellen White é uma profetisa reconhecida pela Igreja Adventista do Sétimo Dia, ao qual pertence a Rede Novo Tempo de Comunicação, como uma profetisa. E aqui a pergunta chegou, se vocês são protestantes, por que vocês acreditam no ministério de Ellen White? Eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente aí essa questão do ministério de Ellen White, quem é Ellen White nesse contexto aí, professor? Veja, em primeiro lugar, querido irmão, não existe um porquê de não considerar uma igreja protestante por ela acreditar num dom profético. Né? Muito pelo contrário, o protestantismo tem que crer no dom profético. Óbvio, jamais vamos crer que um dom profético de um profeta não canônico, como no caso Ellen White, não é? Profeta não canônico é que não tem livros na Bíblia. Esse ministério de um profeta não canônico não pode agregar algo à palavra de Deus e muito menos se colocar no mesmo nível de autoridade que ela. Né? Então, obviamente, seria um erro. Agora, a Bíblia não diz que o dom profético deixaria de existir. Se você olhar, por exemplo, 1 Coríntios 12, você vai ver que nesta lista de dons espirituais, há também o dom de profecia. E vou ler aqui para você, ó,
1 Coríntios 12. Aqui, ó, verso 10, ó. A outro, operações de milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento de espíritos. A um, variedade de línguas. E a outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Então, na lista de dons espirituais, nós não encontramos a exclusão de nenhum dom. Cremos, sim, que Deus pode usar mais certos dons do que outros, dependendo do momento da história em que Ele julgar que tal dom é mais necessário. Agora, não vemos um porquê. Se você ler também, ó, Atos 2, 17 e 18, é prometido que mesmo que o povo de Deus tenha a Bíblia como única regra de fé e prática e que a Bíblia seja a completa palavra de Deus, ele vai utilizar-se dos verdadeiros profetas não canônicos porque está cheio de falso profeta. Então, se está cheio de falso profeta, Deus tem que ter o verdadeiro profeta para nos dar uma luz, não é? E em Atos 2 é dito o seguinte, no verso 17, e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Então aqui é dito que nos últimos dias, tanto homens quanto mulheres teriam o dom de profecia. Então, na verdade, irmão, eu não creio que seja um argumento válido dizer o seguinte, porque esta igreja tem o dom profético, então não é uma igreja protestante. Se tivesse o dom profético, da mesma forma como ensinam, por exemplo, os irmãos mórmons, aí eu concordo com você, né? Porque no mormonismo, os livros de Joseph Smith Jr. são adendos à Bíblia. Por exemplo, o Evangelho segundo o Mórmon, não é? Ele é um outro evangelho. Ele é bem diferente do evangelho bíblico. Então, este é um dom, entre aspas, profético, que não é o dom bíblico. Porque o dom bíblico simplesmente faz com que o profeta não canônico detalhe coisas da Bíblia, nos leve para a palavra de Deus e que não complemente a palavra de Deus. Então, eu peço para você, com muito carinho, que estude em boas fontes a diferença, por exemplo, entre o que creem os adventistas sobre Ellen White e o que creem os mormons acerca de Joseph Smith Jr. São coisas bem diferentes, tá? E eu recomendo que você leia uma obra de Ellen White para você perceber. Ela sempre acreditava que a palavra de Deus era a nossa única regra de fé e prática. Ela fala isso no Primeiros Escritos, página 78. E ela tem uma série de livros e conselhos que podem ajudar-nos em qualquer situação da nossa vida. E vou lhe indicar um livro dela. Leia o livro O Caminho a Cristo. Um livro totalmente cristocêntrico que mostra Jesus como único meio de salvação. E você vai aprender a se familiarizar com a literatura dela. E você vai perceber que realmente uma mulher que não terminou o primário e escreveu tudo aquilo, além dela ter se esforçado, ela teve sim a direção do Espírito Santo. Muito bem, professor, muito bem. Nós temos ainda 2 minutinhos, eu quero colocar essa pergunta, acho que você vai conseguir responder rapidamente. Essa pergunta chegou pelo nosso Instagram, quem mandou foi o Bruno. A pergunta dele é a seguinte, ele é lá de Manaus e é da Assembleia de Deus. Obrigado, meu irmão, por participar do programa. Gostaria de saber quais são as 2 testemunhas mencionadas no Apocalipse. Seria Elias e Enoque? A paz do Senhor. A você também, meu irmão. Quem são as 2 testemunhas, professor, de Apocalipse? Nós sabemos que Elias e Enoque estão no céu, de acordo com a Bíblia. Seriam eles as 2 testemunhas? Veja, as 2 testemunhas de Apocalipse 11, elas são comparadas a Elias e Enoque, pelo poder da mensagem profética. Mas por que não é uma referência a Elias e a Enoque? Porque você percebe que essas 2 testemunhas, no verso 8, tem o seu cadáver estirado na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito. Então não é possível, né? Elias foi vivo para o céu. Moisés ressuscitou, então isso aqui não pode ser uma referência a eles. Nós cremos que essas 2 testemunhas podem ser
duas coisas que estão de acordo com a palavra de Deus. Primeiro, a palavra de Deus. Porque em João 5,39 é dito, examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. E outros intérpretes creem que é uma referência à palavra de Deus, não é? A lei de Moisés aos profetas, ou ao Antigo e ao Novo Testamento. E isso se encaixa na história, porque neste período de Revolução Francesa, né, a França, nesse período, queimou muitas Bíblias em praça pública e se declarou um país ateu na época. Então isso é uma referência que pode ser sim a Bíblia. Só que também as testemunhas podem ser uma referência ao povo de Deus, que usa a Bíblia para testemunhar sobre Deus. E além de as Bíblias serem queimadas em praça pública pela besta do abismo, que aqui era a França naquela época, os filhos de Deus também foram perseguidos. Então as duas testemunhas podem ser a palavra de Deus e os filhos de Deus que foram perseguidos no período da Revolução Francesa. Ok, professor. Muito bem, com essa nós encerramos e a gente se encontra semana que vem, se Deus quiser. Obrigado, Tito, por trazer as perguntas dos nossos telespectadores e ouvintes. Obrigado a você que acompanhou o nosso programa, quem sabe pela primeira vez. Espero que você assista mais vezes e que não se esqueça que sempre que você tiver a coragem de perguntar, a Bíblia terá coragem de lhe responder. E aqui você já sabe, sempre as suas dúvidas e os seus questionamentos estão na mira da verdade. Até o nosso próximo encontro. Tchau.